Pessoal, hoje é dia 1º e no primeiro exercício de concentração a gente faz essa concentração no pé direito e pensa o que quer manifestar. E na terceira concentração, o terceiro exercício a gente faz a concentração em todos os objetos do mundo. E os objetos vão conversando com a gente, mostrando pra gente o que a gente precisa ver, se a gente tiver olhos para ver. Por isso que o Grabovoi fala, olha para tudo e escolhe a luz. Porque se eu não quero ver, ou se eu não, isso aqui não, isso é bobagem, a gente se perde nas informações. E olhar para os objetos e saber que eles fazem parte de nós é básico nos ensinamentos do Grabovoi, porque os objetos todos fazem parte do mundo e a gente precisa entender essa interação. E ele até fala que os objetos, assim, se a gente está de uma perspectiva, por exemplo, aquela pedra ali, se eu estou olhando aqui de cima, eu estou vendo de uma forma. Se eu ando e olho, ela tem conexões e informação. Se eu mudo a perspectiva, se eu mudo agora, né, por exemplo, que eu dei o zoom, então eu tenho outra visão dela. Se eu estou distante, eu tenho outra visão. Se eu estou em cima, se eu estou do lado, são outras conexões que ela tem. E isso com todos os objetos. Isso pode assustar a gente, porque para cada pessoa, aquele objeto também, ele vai trazer uma informação diferente. Isso pode assustar a gente, mas não é para isso. É para a gente ter muita informação, para entender as conexões e saber lidar com isso. Não é, ele fala, é fácil. É fácil e gostoso. Muitas vezes ele fala que é harmonioso, porque quando a gente percebe essas conexões todas, a gente se liberta e tem tudo isso para nos guiar, para nos dar segurança. Eu quero contar uma conexão que eu fiz. Eu não sei se é delírio meu, porque quando a gente começa a fazer esses treinamentos, a gente começa a ver o invisível e perceber a cura de uma forma muito diferente. Então, comecei lembrando da minha mãe, da minha avó. Essa história das duas é muito presente para mim, que a minha mãe, ela fugiu de casa para casar com meu pai. Ela pulou o muro e eu estava lendo eu tenho alguns registros sobre isso, eu estava relendo, então eu vi uns detalhes que eu já tinha esquecido. Então ela ficou horas quietinha atrás do muro. E a mãe dela ia pegando as roupas e julgando para ela. E aí ela fugiu, porque o meu avô era muito insuportável, ele não queria a vida de jeito nenhum, ele era muito cheio de manias. Então a minha avó ajudou ela a fugir e ela ficou 2 anos morando com umas amigas para depois casar com meu pai. Mas ela ficou grávida na lua de mel e o meu irmão nasceu de 7 meses. Então, acho que isso foi uma vergonha para ela, que ela não suportou. Mas depois de saber dessa história, incrivelmente eu fiquei sabendo que a minha avó, desculpa, que a minha avó também fugiu de casa. Não é que ela fugiu de casa, ela também casou contra a vontade do meu bisavô. O meu bisavô, Juca, era um homem super legal, interessante, amava as filhas, os filhos. E nessa época, 1940 por aí, eu tinha uma tia que tinha carro, dirigia, elas fizeram faculdade em outras cidades, Ouro Preto e Belo Horizonte. Eu acho que eles são de Formiga. Então, ele era um super pai, ele era moderno, amoroso. A minha avó não fez faculdade, ela trabalhava como professora numa escola e como contadora do meu bisavô. E conheceu o meu avô, que era diretor dessa escola onde ela trabalhava. Então, meu bisavô foi para Belo Horizonte para ter informação sobre ele. Não é que elas falaram, as tias e as irmãs falaram que
que ele estava ciumento, que ele não queria o casamento, mas não é verdade. Ele estava preocupado e querendo o melhor para a filha dele. Então ele foi para Belo Horizonte e foi procurar saber quem era essa pessoa e não ouviu coisa boa. Só ouviu que ele era excêntrico, que ele era estranho, cheio de manias, muito chato. Então ele não era a favor desse casamento. E aí um dia viajando, porque ele trabalhava viajando, as tias se uniram e fizeram o casamento dela. Quando ele voltou na rodoviária, um amigo dele falou: parabéns, sua filha casou. Ele ficou sabendo assim. E 8 anos ele não conversou com essa filha dele, que era minha avó. Só, olha a minha garganta. Estou esquentando aqui também para contar essa história. Ufa! Já contei milhões de vezes, mas eu quero contar o que aconteceu, que fez uma diferença para mim. Ele encontrou com meu avô, minha avó, minha mãe tinha 8 anos, no parquinho, e aí eles voltaram a conversar, a conviver. Nos meus registros lá eu falo que eles nunca mais conversaram, mas eu acho que eu escrevi errado. Eles voltaram a conviver. E isso aconteceu com meu pai e com minha mãe também. Eles brigaram meu avô brigou com eles, mas no final da vida ficaram amigos. Bom, o que eu quero falar disso é que eu estava procurando, eu fui muito injustiçada no tribunal. Isso é um fato, não é vitimismo, é um fato. E eu queria saber por quê. O que me levou a trazer, apesar que eu acho que todas as pessoas são injustiçadas lá. Não tem, é um ambiente muito corrupto, muito adoecido, ninguém sai ali, ninguém entra ali e sai o mesmo, não. A traição, a corrupção é um lugar muito estranho, muito doente. Então, mas eu quero saber da minha parte. E da minha parte, eu queria saber por que eu atraí, ou por que essa injustiça chegou para mim, o que eu tinha para aprender com ela. Isso é uma das vertentes, porque eu penso nisso muito de todos os lados, como eu estava falando dos objetos. A gente pode fazer isso com as situações também. E eu estava procurando onde começou a injustiça. E eu só estou chegando perto do meu bisavô Juca. Ele teve essa injustiça na vida dele, que é uma traição tão profunda. Era só a filha dele falar para ele: olha, eu entendi, mas eu vou casar. Não precisava casar escondido, não precisava desse drama todo. Ele estava indo cuidar dela. E foi o que aconteceu. Ela casou, provavelmente ela se arrependeu, porque o homem é um chato mesmo, o meu avô. É um chato, egocêntrico. Ele põe o nome das filhas com o nome de ex-namorada. Ele não deixava ninguém fazer nada. Ele era professor, diretor de escola, mas ele não deixava os filhos estudarem, porque achava que escola não valia a pena. Ele era muito... E ali nos meus escritos fala que ele queria ser só poeta e escritor. Ele escreveu alguns livros e ele só queria isso. Então ele tinha muita raiva de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, porque ele queria viver com a poesia dele. Então era uma vida muito difícil, porque ele era contra a vida, contra a alegria. Tanto que minha mãe fugiu. Só que a minha mãe fugiu e virou estátua de sal. Ela olhou para trás e ela ficou grudada no meu avô para ter a aprovação dele. Uma vergonha de ter feito o que ela fez. Então ela não superou. A vida inteira ela ficou assim. A minha avó também. Aí elas vão tendo filhos e vão inventando coisas, mas a minha avó também vivia tocando piano, ela era professora de piano e de francês, e ela ficava nisso. E eu sei que as minhas tias reclamavam muito do abandono. Minha mãe também teve quantos filhos Deus quis, como ela falava, mas ela não cuidava não. Ela cuidava assim, ela vivia sentada, lendo, Bom,
não é, isso aqui não é uma crítica, é só um entendimento do que aconteceu. Elas deixaram de viver a vida delas. Quando eu faço a ressurreição delas, eu acho a coisa mais linda do mundo, porque elas voltam a ser pessoas felizes. Pessoas, elas voltam, elas deixam de ser fantasmas, assim, nulas, e voltam a ser leves e ter escolhas e responsabilidade pelas escolhas. É muito bonito, é muito bonito. Mas aí, fazendo essas concentrações, eu pensei, o que elas poderiam ter feito de diferente? A minha avó poderia ter assumido que ela errou. Ela poderia ter chegado para o Juca, pai dela, e falado, olha, você estava certo. Eu quis casar, eu era jovem, você estava certo. Quando eu me separei, eu entrei na minha casa e tive uma dúvida. Pensei, meu Deus, como é que vai ser agora? Porque eu achei que ia ser fácil já no primeiro dia. E não foi, porque eu pensei, eu separei, então agora tudo vai ficar mais fácil. E era uma confusão danada que eu precisava arrumar. Então eu tive uma dúvida. Você quer voltar? Porque até hoje, se eu quisesse voltar, não seria igual, mas eu teria essa chance. Claro que não. Aí eu respondi isso, lógico que não. Nem pensar. Eu vou aguentar tudo que eu tiver que aguentar, mas eu não vou voltar. E essa decisão foi muito importante para mim. Porque senão eu ia ficar a vida inteira na dúvida. Se eu tivesse voltado, se eu não tivesse separado. Não, eu tomei a decisão e segui em frente. Se a minha avó tivesse pelo menos falado com meu avô, olha, você estava certo, mas eu já fiz a bobagem, então agora vão viver a bobagem. Talvez ela tivesse evitado a fuga da minha mãe. Talvez ela tivesse resolvido de outro jeito, ela tivesse... Não, mas essa história ficou. E depois a minha irmã mais velha, que também é esse militar que fica em cima de todo mundo, supervalorizando os defeitos, os problemas, e ela supervalorizando que ela é a pessoa que sabe. Eu vejo uma conexão da minha avó, minha mãe e essa irmã nesse sentido do ruim. De permanecer com a coisa chata da família. E eu vejo o meu avô, o meu bisavô Juca, como um injustiçado. Fizeram uma injustiça terrível com ele. Chamaram ele de ciumento, de pai possessivo, e ele era um pai super amoroso. Então, é como se eu estivesse cortando essa... Eu peço desculpa para ele. Eu vejo essa situação de outros ângulos, então eu vejo ele se libertando dessa dor, a minha avó também, o meu avô virando um homem melhor, menos excêntrico e chato, e a minha mãe se libertando, meu pai, minha irmã, todo mundo se libertando. E eu vejo essa ligação com o tribunal, essa injustiça que eu sofri tão grande, tão assustadora, tão, para mim, desnecessária, mas não é, né? Aconteceu, de falarem que eu sou psicótica com mania de perseguição e me aposentarem por isso. Pessoas lá precisando aposentar porque eram doentes de verdade, não aposentavam. E eu, que não tinha doença nenhuma, eles me aposentaram, porque eu incomodava eles lá. Com o meu jeito de ser, com a minha falta. Eu sou muito submissa às regras, mas eu não sou submissa à corrupção e a coisas erradas. Então eu incomodava mesmo. O melhor para eles era me aposentar. Então é uma conexão quase que invisível, louca, mas que está fazendo sentido para mim. E eu estou contando essa história porque... Olha como é profundo esses exercícios, como eles chegam onde a gente precisa chegar. Não só pessoalmente, mas da família, do entendimento. E cortando a relação, essa relação doentia com a minha irmã, que era com a minha mãe, com a minha avó, não sei o quê, já eu vejo um efeito dominó. Que assim, aí duas irmãs, outras, vai chegando em todo mundo essa energia e essa informação. Vai chegar na família inteira.
Eu espero que liberte todo mundo desse sentimento de injustiça, de vergonha. Muita vergonha eu senti. Ah, e como que eu pensei isso? Eu estava fazendo aquele exercício que eu falei esses dias, que é uma esfera, e a gente olha dentro dessa esfera, no reflexo dela, um passado que a gente conhece, tem consciência dele, a gente põe ali naquele reflexo e ele transforma numa informação criativa, de luz. E eu fui fazendo vários. Quando cheguei, fui fazendo intuitivamente, fui pensando e fui fazendo as bolinhas, que eu gostei de fazer com bolinhas. E quando chegou no Juca Borges, eu tive vontade de chorar. Aí eu pensei, opa, aqui tem algo, aqui tem mais coisas. E eu comecei a entrar nesse assunto. Por isso que eu estou falando aqui. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.